Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa live, né? Falamos aí durante a semana sobre a live que a gente vai fazer hoje, Pedagogia Diferenciada, começando. Tudo bem, Ruth? Quem está entrando aí, se puder falar para mim se o áudio tá bom, se tá tudo ok, se estão me entendendo direitinho, porque aí eu já vou começando. Sejam todos bem-vindos. Um prazer receber vocês aqui. Estou bastante ansiosa por esse período de live, porque tem algum tempo que eu não faço live e fazer aqui na Essência Pedagógica é bacana, gente. Obrigada. Fazer aqui no perfil da Essência Pedagógica para mim é muito bacana, porque, salvo engano, eu nunca fiz live aqui nesse perfil. E é o perfil realmente que eu trabalho mais as questões relacionadas à educação. Então, para mim, é muito, muito gratificante poder fazer aqui essa live e receber todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Muito, muito obrigada por dedicar esse tempo aqui pra gente, tá? Bom, enquanto a gente vai começando, eu quero falar um pouquinho, né, a título de introdução mesmo, e dizendo aqui os motivos dessa live, porque aí o pessoal vai chegando e aí a gente vai começando a entrar aqui no conteúdo, tá? Bom, o que é esse período de lives que eu me propus a fazer? Já tem algum tempo que eu venho estudando diversas pedagogias e tentando buscar, né, uma forma ou uma alternativa que se mostre um pouco diferente do que está posto aí enquanto educação formal, né? De conhecimento, acredito que de todos, que além dos meus trabalhos particulares, eu atuo ainda no sistema educacional formal, atualmente como coordenadora pedagógica de uma creche que atende crianças de 0 a 5 anos, da rede municipal de Belo Horizonte. E acho que o nosso grande ponto de reflexão é justamente esse, né? Tentar construir um processo pedagógico que seja, que não, quer dizer, que não fuja tanto do padrão colocado, uma vez que nós fazemos parte do sistema e tem determinadas questões que a gente precisa realmente seguir. Mas, para além disso, tentar encontrar ali um meio termo que favoreça especialmente as crianças, né? E isso tem se mostrado um grande desafio. Os desafios são enormes e partem não apenas de um único caminho, né? Nós temos desafios de formação da equipe pedagógica, nós temos desafios estruturais realmente, né? Temos desafios relacionados ao entendimento do que é educação e na faixa etária que eu trabalho, especialmente do que é educação infantil, entre outras questões. E aí eu retomei, claro, alguns estudos, inclusive da minha época de faculdade, né? E me lembrei, então, desse livro, Pedagogia Diferenciada, do Philippe Perrenot, que é um livro que me motivou bastante a repensar meus processos, minhas práticas pedagógicas. Então eu decidi pegar esse livro a partir da minha leitura e compartilhar em forma de estudo dirigido com o pessoal que me acompanha, que discute educação, que se interessa pelo tema. Essa foi uma tática usada pela Bianca Solero quando ela trabalhou um livro sobre criatividade, que eu não vou me recordar agora o nome, não anotei também, mas um livro muito bacana que ela falava de criatividade e ela dividiu ele em algumas partes e trouxe em forma de lives os estudos. E foi muito positivo para quem acompanhou, para quem se interessa pelo tema. E aí essa é a tática que eu vou usar aqui nessas lives, tá? Qual que é a nossa estrutura de live? A proposta é que entre 20 e 30 minutos, eu não quero passar muito disso, eu apresente o tema, né, o conteúdo que eu dividi por capítulos, e depois a gente abre um espaço para interação mesmo, responder alguma pergunta que talvez possa ter surgido, algum comentário que vocês fizeram que é interessante e relevante aqui para a nossa discussão, enfim, para conversar mesmo com vocês, tá? E aí, então essa é a nossa proposta para essas lives. E no final, eu dividi então o livro em 9 partes, que são os 9 capítulos que tem, e a gente começa hoje e vamos até dia 24 de outubro, sendo que a gente vai fazer lives segundas, quartas e sextas, sempre às 8h30. Então a proposta é que a gente, por volta de 9h15, talvez um pouco antes, em alguns dias talvez,
a gente vai encerrar antes, tá? Antes de 9h15. Então, vamos lá. Bom, já falei do livro para vocês e eu quero fazer uma pequena introdução do que são essas ideias que o Philippe Perrenot traz nesse livro. Então, a primeira questão a ser colocada é que ele diz o seguinte, que diferenciar o ensino é fazer com que cada aprendiz vivencie, tão frequentemente quanto possível, situações fecundas de aprendizagem. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu coloquei minha colinha aqui, tá, gente, no computador e estou com um livro também. Então, vou recorrer às minhas colinhas para ficar um pensamento mais estruturadinho. Então, eu acho muito bacana isso que ele coloca, né? Que diferenciar não é só apenas oferecer algo diferente, mas é fazer com que cada pessoa, cada aprendiz, cada estudante, cada pessoa que está nesse processo de construção do conhecimento vivencie tanto quanto possível de situações de aprendizagem. Então, realmente vivencie momentos de profunda aprendizagem. E isso é muito interessante, porque ele não desconsidera em nenhum momento, e isso é muito forte no Philippe Perrenot, especialmente nesse livro, a necessidade da gente estar sempre atento às diversas possibilidades de aprendizagem a partir das diversas limitações que todos nós oferecemos ao mundo, que todos nós temos, tá? E aí ele diz o seguinte, que lutar então para que essas desigualdades iniciais se atenuem e o nível de ensino se eleve. Essa é a proposta de uma pedagogia diferenciada. Pensando sempre que as pessoas, elas são diferentes, elas não aprendem em tempos e de formas iguais, ou seja, né, de uma forma mais simples, todos nós aprendemos em tempos diferentes e de formas diferentes. Então, por que a gente não considera isso? Por que nos nossos processos de ensino-aprendizagem, nas nossas salas de aula, nós ainda insistimos em oferecer uma aula que seja unicamente igual para todos os alunos, independente da forma como eles estão acessando aquele conhecimento, tá? E não considerar essa questão das diferenças de tempos e formas de aprendizagem é permitir que a abordagem que nós fazemos é permitir que quem tem o suporte ideal, né, quem tem o suporte ideal de aprendizagem, então, acesso financeiro, um rico contato com cultura nas suas casas, entre outras questões, sempre se sobressaia, tirando então o melhor partido das aulas e, consequentemente, das notas, que é a base do nosso sistema educacional atual, né? Mas também permite, né, não considerar essas questões das diferenças, permite também que aqueles que não possuem todos esses recursos sejam considerados fracassados e que esse fracasso, a pessoa, né, o aluno visto como fracassado, perceba que esse fracasso é um problema pessoal e não uma inadequação da escola. Isso é uma das coisas que eu bato muito, né? Sempre que a gente conversa com professores sobre os alunos e suas dificuldades de aprendizagem, eu sempre faço a pergunta, né? Peraí, vamos refletir a partir de outra ótica. Ao invés de querer que o aluno se esforce mais, é claro que isso é importante, a gente vai ver mais na frente, a gente já parou para se perguntar como que eu estou ofertando essas possibilidades de construção do conhecimento? Então, acho que isso é uma importante pergunta a ser feita, tá? Bom, uma coisa que é importante, gente, é entender que é o seguinte, essa abordagem que a gente vai fazer não vai considerar e não é uma preocupação principal do livro, é uma abordagem muito pautada no livro, não considera prioritariamente as dificuldades escolares dos alunos, tá? O foco aqui, nesse estudo desse livro, são as práticas pedagógicas dos professores e o nosso sistema educacional, tá? Então, é importante dizer que nós não vamos, claro que dentro de tudo que a gente vai falar, tem sim as questões relacionadas às dificuldades escolares dos alunos, tá? Eu não estou aqui dizendo, e aí a gente entra aqui nos 3 principais alertas que o livro traz para a gente. Eu achei muito interessante o autor se preocupar com isso. Ele diz o seguinte, que é importante colocar esses alertas para que já se dissipem os mal entendidos que possivelmente possam surgir aí desse estudo.
Então, primeiro, esconder-se atrás da diversidade dos sistemas educativos não leva a nada. Ou seja, a reflexão que a gente vai propor aqui não visa apenas um sistema particular. Então, isso aqui não é uma crítica ao nosso sistema de educação ou a um sistema específico, seja municipal, estadual ou nacional, tá? Ou sistemas X ou Y, né? Ou, enfim, qualquer outro tipo de pedagogia existente. A proposta é que a gente faça uma reflexão a partir de vários pontos que existem em diversos sistemas, né? Fragilidades existentes em diversos sistemas. Em alguns, essas fragilidades são maiores, em outros, um pouco menores. Um outro ponto de alerta é que é o seguinte: ninguém aqui vai procurar identificar culpados, tá? É claro que o nosso tom, às vezes, vai aparentar isso, vai aparentar a culpabilização de um ou de outro. Mas a questão aqui é um convite realmente que eu, a partir da leitura desse livro, faço a cada um de nós a colocar o dedo na nossa ferida, tá? Então, quando a gente coloca o dedo na nossa ferida, a gente amplia a possibilidade de busca por possíveis soluções, vamos dizer assim, né? E um terceiro alerta é que o seguinte: não sonhemos em mudar tudo imediatamente, né? Quando a gente começa a fazer esses estudos, há uma tendência de pensar em provocar uma mudança radical da noite para o dia, né? Radicalidade da noite para o dia em educação não existe, né? Nós precisamos construir. Inclusive no próprio livro, esse livro foi escrito em 2000, e ele já falava, e isso a gente já sabe, que uma mudança mais pontual, mais específica, talvez seriam vistos em torno de 10 a 20 anos. Né? E hoje, 18 anos depois, a gente percebe que são pequenos lugares que a gente consegue identificar como uma mudança realmente estrutural, uma mudança realmente que envolveu todo um contexto e não apenas mudanças em detalhes, né? Então, é lento mesmo, tá? Não há necessidade de a gente aqui se desesperar a ponto de dizer, meu Deus, e agora, né? Tem que acabar com tudo e começar de novo? Teoricamente, sim, mas de forma prática, se a gente se propuser a provocar mudanças a partir da reflexão da nossa prática, eu acredito que a gente já vai começar a ter resultados em curto prazo e vamos conseguir enxergar um resultado a médio e longo prazo muito mais profundo, tá? Bom, dito isso, que eu estou chamando de introdução, eu quero começar então falar então do capítulo 1. O capítulo 1 desse livro, ele fala da indiferença às diferenças nas pedagogias diferenciadas, ele traça um itinerário, tá? Importante, ele começa dizendo que é importante não queimar etapas, né? Saindo em busca de mudar a prática a qualquer custo, de qualquer jeito, porque nós precisamos de uma base sólida. Aquilo que a gente falava agora, né? Não precisamos dormir hoje e amanhã acordar jogando tudo fora, refazendo tudo de novo. Não há necessidade disso. É importante que a gente realmente busque uma fundamentação muito sólida para uma nova prática, né, para uma nova estrutura das nossas práticas pedagógicas, de forma sempre com um olhar no nosso aluno, na criança, no adolescente, no sujeito aprendiz. Tá? É muito importante que isso fique claro. E aí, esse capítulo ele se divide em pequenos subtópicos, e eu vou falar são 3 especialmente, e dentro desses 3 tem alguns outros subtópicos. O primeiro subtópico fala do fracasso escolar, uma realidade fabricada. E ele parte da ideia de que, olha, o fracasso escolar é fabricado dentro da própria escola, na maioria das vezes, tá? Então, o que é o fracasso escolar? É a consequência de dificuldades de aprendizagem e de falta objetiva de conhecimentos e competências. Então, essa é o que nós entendemos como fracasso escolar, né? Nós temos dificuldades de aprendizagem, não conseguimos adquirir determinados conhecimentos ou competências e então nos colocamos ali enquanto vivenciando um fracasso escolar. Fracassado, então, seria aquele que vai para a escola, mas não consegue aprender, tá? Portanto, ele não consegue o quê? O diploma, né? É fato que nas nossas escolas, atualmente, já há algum tempo, acredito até que desde quando a escola foi institucionalizada e até os dias de hoje, entramos na escola para alcançarmos o diploma. E em praticamente todos os casos, esse é o principal objetivo da escola, tá? E acho que o primeiro ponto, quer dizer, já tivemos alguns, mas nesse lugar, nesse momento, um ponto bem interessante de reflexão é a gente se perguntar: que escola é essa que eu estou fazendo enquanto profissional da educação, enquanto profissional
de ambientes escolares, né? E aqui eu estou falando da escola especialmente por causa da questão do diploma, tá? Mas conseguimos pontuar isso como pais, por exemplo, né? Que tipo de escola é essa? Que tipo de conhecimento, de aprendizagem é esse que eu busco para o meu filho, tá? E aí, o Perrenot traz, então, uma estrutura bem interessante que ele fala das hierarquias de excelência. O que são as hierarquias de excelência? São as representações sociais que ordenam as pessoas a partir do domínio de uma ou outra prática. Então, é aquela coisa do eu sou muito boa no trabalho que eu faço, eu sou muito boa em arte, seja pintura, tocar piano, enfim. Eu sou muito boa em determinado esporte, né? Então eu jogo muito bem futebol, eu jogo muito bem isso. Quer dizer, eu não sou boa em tudo, né? Eu tenho algumas especialidades nas quais eu sou realmente boa naquilo que eu faço. E isso, então, ele coloca que são então, classificações hierárquicas, né? Que é a hierarquia da excelência. A questão é que a escola imagina que detém o monopólio dessas hierarquias, né? Mas não é verdade, tá? Então a escola não tem o monopólio dessas hierarquias, só que a gente usa de forma, as hierarquias que nos competem, né? Nós a usamos de forma que mais segrega do que une. Quais são essas hierarquias, né? Por exemplo, o ler e escrever faz parte do ambiente escolar propriamente dito. Claro que nós temos muitas práticas que objetivam a ideia do desenvolver a leitura e a escrita e que não passam pela escola. Eu sei disso, tá, gente? Eu estou aqui trazendo muito para o ambiente da escola porque é, é muito do meu lugar de fala nesse momento, tá? Então, por exemplo, no currículo escolar, muitas vezes, o ler e escrever, ele vale muito mais do que, por exemplo, entender partituras musicais. E aí, se o sujeito ele é muito bom em ler partituras musicais, coisa que, por exemplo, eu não sou, então ele é considerado como um fracassado, porque ele não lida bem com a leitura e com a escrita, com o cálculo matemático, né? Ou então, se o sujeito ele é muito bom enfim, num esporte, mas não vai bem na escola, seguindo aquele currículo escolar, ele ainda assim é considerado como um fracassado, porque no ambiente escolar a hierarquia de excelência não considera essas habilidades, tá? Então isso é importante da gente fazer uma pausa e uma reflexão sobre isso, né? Porque quantas crianças, por exemplo, se desmotivam do ambiente escolar porque há apenas a cobrança do currículo, né? Do ler, do escrever, do fazer contas, tá? Inclusive, disciplinas que têm um conteúdo mais reflexivo são colocadas em segundo plano, né? Especialmente nesse momento que a gente vive, né? A gente teve um momento de saída desse lugar, tivemos ali um auge e agora parece que a gente está retornando a um lugar que não é tão interessante assim para o que diz respeito à educação, tá? Bom, uma outra questão que ele traz são a ideia da autonomia interpretativa dos programas. Então, quer dizer, o mesmo programa escolar, o mesmo currículo, né, apresentado dentro da escola, ele é oferecido de formas diferentes, por exemplo, na avaliação. Então, onde nós já vimos diversas vezes, né, professores que falam assim, por exemplo, eu trago muito essa fala, né, de alguns professores que já passaram por mim, dizendo o seguinte: eu leciono, sei lá, português para a mesma faixa etária em escolas diferentes. E aqui vou usar até o aspecto financeiro social. Então, eu leciono numa escola pública de periferia e em uma escola particular, tá? Até de periferia também, tá? Mesmo que não seja de uma escola particular de elite, né? As duas de periferia, mas uma pública e uma particular. E a forma como eu preparo as minhas aulas, como eu preparo as minhas avaliações, ela tem olhares diferenciados. Então, para a escola pública, nem sempre eu me coloco de uma forma positiva que leve à construção. Porque, enfim, aqueles alunos não querem, né? Essa é muita fala. Os alunos não querem, eles não estão nem aí, né? Não gostam de estudar, vêm só por causa do Bolsa Família, né? Vamos dizer assim. Já os alunos da escola particular, de periferia, lembre-se do que eu disse, que nem é classe de elite, né? Eu me esforço um pouco mais, eu
programo aulas mais interativas. Se a gente for comparar a escola pública de periferia e as escolas particulares de elite, a disparidade é muito maior, né? Gritante. É assim, é algo que é desonesto com o aluno, tá? E em nenhum momento, ou poucas são as vezes, que a gente percebe esse mesmo professor se preocupando com, aponta lá, o aluno, aquele que é o mais importante no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, aqui é a questão da autonomia interpretativa dos programas, né? Onde é que eu ponho o meu olhar, tá? É a ideia da avaliação entre currículo prescrito e o currículo real, né? Que é o que está descrito no currículo, no sistema, lá, enfim, nas orientações, que são as mesmas para qualquer escola dentro do nosso país, né, em âmbito nacional. E aquilo que eu realmente levo para a sala a partir do meu olhar, a partir do que eu estou visualizando daquele ambiente que eu estou. Uma outra autonomia que também é apresentada nesse primeiro capítulo é o seguinte, a autonomia na determinação das exigências, né? Eu até acho que a gente entra um pouco, que ele se cruza um pouco a interpretativa dos programas e determinação das exigências, quando diz o seguinte, que o mesmo conteúdo ele é cobrado de formas diferentes a partir dos alunos que eu tenho ou que eu já tive ou que fazem parte ali do meu do espaço onde eu trabalho, das expectativas dos pais, né? Dos colegas, da direção das escolas, e as expectativas dos pais aqui é um ponto que vale a pena uma reflexão, né? Como eu disse, eu trabalho no ambiente de creche, atendendo crianças de 0 a 5 anos. E é muito interessante como que essa questão da alfabetização na educação infantil é marcante na vida dos pais, tá? E isso não tem a ver com classe social, tá? A creche que eu trabalho é numa região de periferia, com um poder aquisitivo mais baixo, e nós temos lá uma exigência, uma expectativa gerada pelos pais em cima do processo de alfabetização das crianças que é dolorosa de ouvir, né? A ponto de, por exemplo, pais de crianças de 3 anos nos procurarem na escola dizendo que o nosso ensino está muito aquém do que ela esperava, porque o filho dela ainda não reconhece letras com 3 anos de idade. Então, assim, para mim, isso é muito cruel, né? Cruel não para mim como profissional, mas para a criança, né? Porque em nenhum momento foi pontuado por essa família e muitas vezes por diversos profissionais. Lá nessa creche a gente tem a honra de trabalhar com profissionais que pensam muito nessa linha de que não é necessário essa alfabetização obrigatória, né? Nessa idade especialmente. Então isso é muito bom, mas há uma dificuldade em lidar com esse assunto com os pais, né? Extremamente cruel. E aí eu estou aqui lembrando que ainda sobre esse assunto, ontem a gente conversava num grupo de WhatsApp, que a gente faz parte, inclusive o pessoal do Ler o Mundo está aqui, faz parte desse grupo também. Acho que tem algumas outras pessoas aqui, não vi direitinho. E a gente falava sobre isso, né? Sobre essa necessidade que as pessoas veem em alfabetizar as crianças em idade de de educação infantil, né? E aí já lidando com a ideia de pré-alfabetização, né? De obrigar a criança a aprender, né? E sabemos que ninguém aprende de forma obrigada, né? Ela vai, na pior das hipóteses, decorar o que está sendo ensinado ali, né? Clarissa, seja bem-vinda, Gislene, todo mundo que está aí, que honra, gente, ter vocês aqui. Inclusive, gente, eu vou até colocar aqui, depois a gente pode puxar os links para cá, já que eu já fiz essa pausazinha. A Clarissa tá com, acho que ainda tá, né, Clarissa, com a semana de alfabetização do curso dela, e é fantástico, gente, uma profissional maravilhosa. Eu não estou lembrada assim, muito certinho se ainda está dentro do prazo da semana de alfabetização, mas se tiver, pode pôr o link aí pra gente, viu? Tenho certeza que todo mundo fica bem interessado nesse tema. E aí, gente, é muito sério essa questão, né, da expectativa que os pais colocam em quem está ali gerindo esse processo educativo dentro da escola, tá? Nos professores especialmente. Porque a gente fica ali meio que numa sinuca de bico, né? Tentando encontrar o meio termo de forma a não prejudicar
a nossa criança, especialmente nesse processo de educação infantil, tá? Tem deixa eu ver se eu coloco aqui, que eu marquei aqui a página 21 do livro, só para ler um pequeno trechozinho aqui para vocês, que eu achei bem interessante. Ah, tá, que é esse aqui, ó. A escola tem o poder de fabricar hierarquias a partir de quase nada. Em particular, quando estende às provas escolares, principalmente às provas padronizadas, certas técnicas psicométricas, né? Então, quando a gente pensa que usa-se, então, regras diversas, né? Regra de 3, média, entre outras, para pontuar os alunos. E aqui eu tenho um exemplo, né? Eu conheço algumas professoras, inclusive professoras por onde eu já passei, que fazem o seguinte, fazem um trabalho em grupo, dão um trabalho em grupo para fazer, e daquele trabalho em grupo pontua os alunos, soma-se essas notas e divide pela quantidade de alunos. Então, é a média do grupo. E ali desconsidera-se, por exemplo, que aquele aluno, talvez ele seja um aluno mais tímido para ter um bom desempenho, né, na apresentação desse trabalho. Talvez seja um aluno que não lida bem com o processo de leitura de algum trabalho específico. Talvez seja um aluno que sequer fez o trabalho, sabemos que tem muito disso, né? Um aluno faz o trabalho por todos e aí no final ganha. Então, assim, não é nem a questão de todos ganharem a mesma nota, né? É a questão de não ter um olhar mais apurado para tudo que é colocado ali naquela construção de conhecimento, né? Em muitos casos, quando é feito dessa forma, não se olha o processo, só se olha o fim, né? Que é o momento de apresentar o trabalho. E a gente sabe como é difícil fazer a apresentação, né? E aí ficam ali aqueles meninos, às vezes, na maioria, pré-adolescentes, adolescentes, né? Porque entra-se nesse momento da apresentação de trabalho, que não sabem muito bem o que fazer, que é claro que precisam de um incentivo, de um estímulo para desenvolver essa habilidade, e legal que isso seja feito na escola, mas pensa bem, sob pressão de conseguir uma nota e de não ser punido depois pelos meus colegas por ter conseguido uma nota mais baixa e ter jogado a nota do meu grupo lá embaixo. Então, são várias questões que estão associadas ali, que muito mais destroem do que constroem esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho que vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção nisso quando a gente for lidar com esse tipo de prática pedagógica, né? Um outro tema que o livro nos coloca são os fracassos como julgamento institucional. E aqui é muito interessante, gente, porque, querendo ou não, na escola, a avaliação, né, o julgamento do aluno, de dizer se o aluno vai ou não vai, é unilateral, né? É a escola que julga. Não existe ali um julgamento que é feito em mão dupla, né? O aluno e a escola. É unilateral. E é possível pensar que o fracasso, ele, enquanto uma avaliação a partir de um projeto pessoal, é até interessante de ser construído, né? Essa reflexão acerca do que é o fracasso, de como que eu me vejo diante de um projeto que é pessoal e que talvez eu não consegui alcançar o meu grande objetivo, então eu consigo avaliar onde foram os equívocos, o que eu também aprendi com aquela situação. Mas como que a gente vai pensar nessa ótica se o julgamento é unilateral? Se a escola que diz se eu fui ou se eu não fui, né? Se eu passei ou se eu não passei, se a minha nota é A ou B, tá? E aí, a ideia de fracasso, então, que o aluno nesse momento vivencia, ela não necessariamente parte dele, mas sim de um sistema que o julga, né? Então, quando o aluno diz, eu não consigo aprender, não é uma vivência pessoal, não é uma vivência a partir do seu projeto, das suas experiências. É um pensamento, uma vivência que parte do que é colocado para mim. Então, me colocaram um obstáculo, às vezes muito maior do que aquele que eu dou conta, eu não fui escutado nenhuma hora e simplesmente fui condenado. Foi dito que se eu não dei conta, já que todo mundo deu e eu não dei conta, eu não sirvo para o processo. Então isso é muito cruel, né? E é muito importante que a gente se posicione enquanto profissional da educação em relação a isso. Aqui entra, inclusive, a autonomia de trabalho, né? Eu sempre digo o seguinte, que o nosso sistema nos coloca uma regra, mas dentro da sala de aula,
quem faz com que essa regra aconteça, as formas como eu vou fazer com que essa regra aconteça, dizem muito mais respeito à minha tomada de decisão do que necessariamente ao que o sistema me coloca, porque eu tenho autonomia para trabalhar, né? Resta saber se eu estou disposta a usar isso. Lembra que eu falei de colocar o dedo na ferida? É esse o momento que a gente se questiona. O que eu estou fazendo na minha sala de aula, né? O que eu estou fazendo com o meu aluno dentro desse sistema? Porque é muito fácil a gente só colocar a culpa no sistema, né? É muito fácil a gente dizer, mas eu sou obrigada a dar determinada prova, né? Mas como que eu construo esse conhecimento até chegar naquele momento de prova? Como que eu avalio o meu aluno? Eu prefiro distribuir, já que eu tenho que distribuir pontos, eu prefiro distribuir mais da metade dos pontos em provas, que são punitivas, muitas vezes, na maioria dos casos, ou eu crio momentos diferenciados de aprendizagem, de forma que eu consiga entender como é que aquele aluno está aprendendo, e aí sim eu consiga distribuir a nota de uma forma mais justa, né? Eu dou oportunidade para que esse aluno construa junto comigo. Então, gente, são muitos pontos que a gente precisa refletir nesse momento, tá? Uma outra coisa ainda dentro da questão do fracasso escolar é o seguinte, que é importante perceber que a avaliação, gente, ela não cria as desigualdades, tá? Mas ela revela essas desigualdades e agrava as consequências dessa desigualdade, tá? Também aqui a gente não vai só colocar a culpa do universo apenas no processo avaliativo, né? A forma como ele é feito aumenta, né? Revela e aumenta. Bom, a outra questão é explicando a desigualdade e a escola diante dessas diferenças, tá? Então, nós temos aqui, ele apresenta duas diferenciações que eram tidas até então. Então, primeiro pelas aptidões, né? Onde falta alguma coisa a alguns alunos e essa falta geralmente pode estar relacionada à sua herança genética ou à sua cultura familiar. Então, esse é um dos pontos de explicações que essa desigualdade é colocada, né? E como que a escola reage diante disso, né? Nesse ponto, a escola acaba entendendo que cabe a ela apenas oferecer as mesmas condições de aprendizagem, né? Lembrando, gente, que esse livro, ele é de 2000, tá? E não necessariamente ele... É claro que eu vejo esse livro muito atual, mas em alguns aspectos a gente percebe que já caminhou bastante, tá? E um segundo ponto que ele coloca é que essa desigualdade ela também é explicada pela indiferença às diferenças, né? Eu me lembro quando começava-se a falar de forma mais aberta dessa questão da indiferença às diferenças, e aí eu tenho uma questão aqui que eu coloquei aqui para ler também, aqui, página 25, do Pierre Bourdieu, que ele fala muito disso, e eu acho que fala de forma brilhante. Fala assim, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore no conteúdo do ensino transmitido, nos métodos e nas técnicas de transmissão e nos critérios do julgamento, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, tratando todos os alunos, por mais desiguais que sejam de fato, como iguais em direitos e em deveres. O sistema escolar é levado a dar, na verdade, sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura. Gente, e isso é brilhante o que Pierre Bourdieu fala aqui, porque é fato que a gente precisa entender o que é relacionar, né, tratar de forma diferente as diferenças, né? E não ser indiferente a essas diferenças, né? Quantas vezes nós ouvimos muitos professores e até pais dizerem o seguinte: todo mundo aprende, você também tem que aprender, né? E a gente parte da ideia de que não existe diferenças, né? Então isso é muito sério. Uma outra questão é o seguinte: ele traz aqui a diferenciação intencional e a diferenciação selvagem, né? Então, o que seria a diferenciação intencional? Gente, está caindo um pé d'água aqui. Eu estou olhando aqui minha janela, que acho que vai cair água ali. Enfim, depois a gente dá uma olhada. A diferenciação intencional, ela é mais confessável, porque orienta de forma deliberada a ajuda às crianças desfavorecidas. Então, é aquela diferenciação que eu
estou intencionada a favorecer aqueles que são mais desfavorecidos. E a diferenciação selvagem é aquela onde os professores não têm muita consciência, tá? Gente, tá chovendo granizo. Olha que loucura. Meu Deus, tomara que a minha internet não caia, tá? Tá chovendo granizo, é um barulho aqui. Bom, então a diferenciação selvagem é aquela que os professores têm a vaga consciência e não dominam propriamente dito, tá? Ela é extremamente... Tem até uma parte que eu acho que vale a pena a leitura. Diz o seguinte, que a diferenciação involuntária pode ter todo tipo de efeitos em relação ao fracasso escolar. Por vezes, espontânea e intuitivamente, o professor interessa-se pelos alunos que mais precisam dele, mesmo que não solicitem sua ajuda. Outras vezes, a diferenciação selvagem tende a aumentar as variações. Assim, em aula, quando faz uma atividade coletiva, o professor trabalha de preferência com aqueles que mais fazem perguntas, porque eles possibilitam uma aula mais participativa. Então, vocês viram que ela é inconsciente na maioria das vezes. Na maioria dos casos, ela é bastante inconsciente. Mas a gente caminha por esse lado também, tá? E aí, por fim, a questão do fracasso escolar e da democratização do ensino, tá? A ideia de democratização do ensino é algo... A ideia da democratização do ensino é algo moderno, apesar de... Tá oscilando aqui.